gatilho. E Vamos aí, Elias? falar aí do Mengão, que volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Volta a vencer no geral, né? Que não estava vencendo tem um bom tempo. 4 jogos aí que o Flamengo não vencia, somando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Flamengo volta a vencer após a demissão de Jorge Sampaoli. Aparentemente o clima deu uma melhorada, novos ares aí no Ninho do Urubu. O time jogou com um pouco mais de tranquilidade, mas ainda não Deu uma aliviada, encantou, né? não convenceu ainda a torcida que esteve no Maracanã, mas fez o que deveria ter feito, que é sair com os 3 pontos, né, Vini? O time vence em casa, Perfeito. cumpre a sua obrigação, que é vencer o Bahia, um adversário que está brigando para não cair. Um bom público no Maracanã, a gente comentou aqui até que aparentemente já tá vazio o Maraca, né? Mas acabou que deu 45 mil pessoas, a galera de última hora aí resolveu ir, sabadão à tarde, né? Geral de bobeira, partiu Maraca, né? Exato, não tava aquele solzão forte pra você ir pra praia, mas também não tava chovendo, então a galera acabou optando por estar presente no Maracanã, assistir esse jogo. Se eu não me engano, tinham 15 mil ingressos vendidos, né, antes de começar o jogo. Então a maioria das pessoas que comprou os ingressos foi chegando no Maraca mesmo e tal, indo com a família. Foi um jogo que teve muitas crianças, sabia? Porque como não teve aquela procura louca, né, que tem em todos os jogos do Aham. Flamengo no Maraca, as pessoas conseguiram comprar com mais calma e tudo mais. O preço também não estava um absurdo, né? Para o torcedor. Então até que deu um público legal no final de contas, né? Não Com esperava que certeza. fosse, não esperava que fosse tipo assim 45 mil pessoas. Eu esperei de ter uns 30, 35. Então deu uma surpreendida e tal. A torcida fez o seu papel de apoiar o time, né? Não tem jeito. Cara, a torcida apoia o time que tá precisando de apoio, né, nesse momento. O time, para dar uma Precisando. respirada aí no Brasileirão, voltar a brigar ali em cima pela vaga na Libertadores, que a princípio é o essencial pro Flamengo, é o objetivo. Pô, vamos ser sinceros, né? Uma temporada de onde o Flamengo ia disputar todas as competições possíveis. Terminar aí meio que, entre aspas, desesperado por uma vaga na Libertadores. Quem imaginaria isso, né? Quem imaginaria que o Flamengo terminaria a temporada assim? Claro que a gente pode, daqui a umas 3 rodadas, uns 3 programas seguintes, a gente já pode estar falando que o Flamengo já está brigando pelo título, que é o que a torcida vem falando bastante na internet, principalmente se o Tite chegar mesmo, a galera tá empolgada, mas a princípio o Flamengo é um time que está brigando por uma vaga na Libertadores e atualmente está indo para pré-Libertadores, nem para Libertadores direto, está indo na colocação atual que o Flamengo está na tabela. Eu queria, Vini, saber de você sobre esse jogo, porque Pode teve falar. polêmicas na partida, né? Primeiro, Sim, o time do Bahia e o Rogério Ceni reclamaram bastante da expulsão do Canu. Canu que também vale ressaltar que foi expulso no jogo do primeiro turno lá na Fonte Nova. E dessa vez foi exato. expulso de novo. Tu achou que foi justa essa expulsão? Porque o Gerson ia entrar ali cara a cara, mas eu senti que o Gerson não estava indo na direção do gol. Essa foi a reclamação dos caras do Bahia, dos caras do Bahia. Ele tava meio que indo pra fazendo uma Diagonal, né? diagonal, Mas você acha que foi pra expulsão? Cara, então, vermelho direto não, mas passivo de amarelo talvez sim. É, que ele foi Entendeu? expulso Eu acho que direto, né? foi expulso direto. Então, tipo, é, querendo ou não, o Canu era o último homem. Por mais que ele não estivesse levando a bola tanto na direção do gol. E outra coisa também, que não sei se vale como critério, mas o Gerson é canhoto. Ou seja, mesmo que ele estivesse puxando um pouco para diagonal, ele tá puxando para a perna boa dele, né? E tal. É um bom E ponto. talvez da maneira que ele foi puxado e tal, tipo, praticamente um golpe de judô, né? Não tem jeito. Então, eu acho que tipo assim, é um lance que a gente fica meio receoso de falar se foi ou não foi, porque a nossa arbitragem brasileira não tem jeito. Sempre que tem algum lance polêmico, a gente esbarra nisso, né? É, e a arbitragem não Porque, expulsou na hora, né? exato, foi ao VAR Foi ao porque VAR. foi passivo, foi um lance que é passivo de vermelho, então o VAR nessas horas ele pode chamar o árbitro pra ver, né, e tal. Então foi um lance revisado, só que a gente fica meio com o pé atrás de dar um veredito, porque a gente esbarra na incompetência da arbitragem brasileira, que não tem um critério certo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, porque tem outro joguinho aí que aconteceu domingo 4 horas da tarde. Mas enfim, a gente acaba esbarrando na incompetência dos árbitros Com brasileiros, já certeza. que nesse lance foi para expulsão, mas eu aposto com você que daqui a 3 rodadas vai ter um lance semelhante que vai tomar só amarelo o jogador, entendeu? Então fica Cara, isso é complicado bizarro. falar. Isso que você falou acontece
rodada após rodada no Campeonato Brasileiro. A gente pode comparar lance por lance, sempre tem um lance para comparar que aconteceu com o mesmo time, o time que estava enfrentando, algo quase idêntico, que o árbitro marcou uma coisa diferente. Outra decisão, né? Outra decisão, sabe? Isso desanima um pouco às vezes, né, cara? É bem bizarro isso que acontece aqui no futebol brasileiro. A arbitragem brasileira é completamente amadora. E seguindo no jogo, cara, o Flamengo tava fazendo uma partida ok até, jogando com o adversário tecnicamente inferior. O Flamengo tentou bastante, uma coisa que não havia acontecendo com o Sampaoli, não estava acontecendo, que é o Flamengo mais incisivo no ataque, buscando mais jogadas, triangulações diferentes, tentar mudar um pouco, né? E olha só, hein? Antes da gente falar aqui, trazer aqui uma informação, gol do Goiás, tá? Gol do Goiás, Lucas Halter, né? Eu falei que o Goiás ia fazer um gol, falei. Mas enfim. Mas beleza, vamos continuar falando de Flamengo. Cara, o Flamengo tentou buscar o gol, fez a sua obrigação. Eu gostei bastante também da partida do Everton Ribeiro, cara, que fazia tempo que ele não jogava bem assim, o capitão do Flamengo, Everton Ribeiro. Exato. E uma coisa Arthur colocou até aqui nos comentários, ó. Cara, Everton Ribeiro dele, aí igual a gênio. Mas, pô, Everton Ribeiro, perto de renovar contrato, vira o Messi, irmão. Não é a primeira vez que isso acontece não, tá? Não é a primeira vez que isso acontece, vale ressaltar isso aqui. Não só com o Everton Ribeiro, né, mano? O Rodinei também foi assim, mano. Foi assim. Lembra, não? Vitinho também era assim, perto de renovar o contrato em 2020, se eu não me engano, não foi? Foi. Porque ele tava jogando pra caraca, acho que foi a melhor época dele com a camisa do Flamengo em 2020. Mas então, realmente, cara, o Everton Ribeiro, né, fez uma boa partida, e porque ele também jogou na posição certa, né, cara? Ele jogou aqui aberto na direita, mais solto, não só preso num cantinho escondido na partida. O time estava mais leve. Ele buscou bastante jogada com o Wesley, uma coisa que o Flamengo fazia muito antes de Sampaoli, que era essa jogada com ponta com o lateral direito ou ponta com o lateral esquerdo. Essa tabelinha teve bastante na partida, o Wesley apareceu bastante também. Mas foi um jogo bem, eu diria que um jogo amarrado, sabe? Foi um jogo duro pro Flamengo. E a gente vai entrar em outro assunto polêmico, eu quero até conversar com você, caso você já queira passar por esse assunto, que é como sai o gol do Flamengo, porque até esse lance do pênalti, o Flamengo tentava, mas não era algo tão nítido assim, parecia que seria um jogo 0-0, parecia que ia ser um joguinho assim meio morno, o Flamengo tentando, mas nem tanto, dando os espaços pro Bahia sair no contra-ataque, coisa e tal, e aí surge o pênalti na segunda etapa, um lance muito polêmico, que pode ser bastante falado aí, gerou bastante assunto nas redes sociais, o time do Bahia reclamou bastante, Rogério Ceni, jogadores ali na hora, tem até uma resenha, se você reparar pra ver no replay ali, os jogadores do Bahia vão conversar ali com o Gerson, pô, foi pênalti mesmo, Gerson, pô, e o Gerson meio que sai andando, sem falar nada. Eu quero saber de você, Vini, você achou pênalti, primeiramente, nesse lance? Cara, então, muita gente falando que não, foi o Bruno Henrique que solou e tal. Mas, pô, cara, de verdade, eu achei que foi pênalti. Porque, querendo ou não, quem vem por cima no final de tudo é o Gilberto. No final de tudo, quem vem por cima é o Gilberto. E tem aquilo, o Bruno Henrique, ele tá de lado pro Gilberto. O Gilberto vem de frente. E se você for parar pra ver o lance, como foi analisado e tudo mais, cara, tem um zoomzinho e tal. Quando você puxa no zoom legal, dá pra ver o pé do Bruno Henrique treme até pelo impacto. Tem diversos ângulos, né? Como a tecnologia nos ajuda, não tanto os árbitros, né? Porque mesmo com a tecnologia tomam decisões erradas, se bem que o pênalti foi dado na hora que aconteceu, né? O árbitro deu na hora que aconteceu. Mas pelos ângulos que tem disponíveis, você consegue ver que o Gilberto que acerta o Bruno Henrique, não é o Bruno Henrique que acerta o Gilberto. O pé dele dá aquela tremida e o Gilberto também sente na hora que chute, né? Sim. Que ele chuta, quer dizer. Na hora que ele chuta, ele sente o impacto, né? À toa que ele sai até mancando, igual o Saci Pererê. Não é à toa, porque realmente pegou, né? E foi ele que chutou, não foi o Bruno Henrique que chutou. Então eu achei pênalti sim, sabe? Muita gente criou uma polêmica em cima do lance e tal. O Flamengo não foi tão incisivo, não foi um time que foi pra cima do Bahia com toda a força possível. Se mostrou um time um pouco mais organizado, né, e tal, dentro de campo, e acabou achando esse pênalti aí que o Pedro bateu e converteu, né? O Pedro, depois, se eu não me engano, de 8 jogos sem marcar pelo Flamengo. Importante. Encerra um jejum aí importante. E é aquela parada, né, cara? Por mais que o time do Flamengo não esteja mil maravilhas, a gente já começa a ver alguns jogadores voltando a jogar um pouco melhor, que é o caso, principalmente agora, do Everton Ribeiro, que a gente citou.
E é por que isso? Porque o Mário Jorge é um gênio da bola? É o novo Guardiola? Não, cara, é um cara que tá no Flamengo há um tempo, não acompanha tanto o time profissional, já que ele é treinador do Sub-20, só que ele tem noção de que forma o Flamengo funciona, né? Não à toa que foi o que você falou, jogadas que não se viam há algum tempo voltaram a ser vistas contra o Bahia, que vem dando certo, principalmente porque o Wesley é um lateral muito bem ofensivo, né? Então vai muito bem ali no setor ofensivo Sim. do lado direito do campo, e o Everton Ribeiro tem refino no passe, né? Então, tipo, essa dupla é uma dupla que pode dar muito certo do jeito que jogou contra o Bahia, né? Não do jeito posicional, da forma que o São Paulo gostava de utilizar o time. Então, vamos ver como que vai ser o Flamengo daqui para frente. É uma incógnita, né? Porque a gente sabe o potencial que o Flamengo tem, que foi mal explorado pelos dois técnicos que teve esse ano. Só que tudo pode acontecer, né? Pode ser que belisque ali uma vaga direta pela Libertadores. Pode, como tem 13 rodadas, dependendo dadas devidas circunstâncias, pode ser até que brigue pelo título. A gente não pode bater o martelo e dar o veredito sobre o que Claro. vai ser o Flamengo. É muito difícil título. Eu acho que a realidade do Flamengo é brigar por uma vaga direta na Libertadores, mas a torcida, se o Flamengo emplacar aí 3 vitórias seguidas, como que tu vai estar, LF? Cara, vou tá maluco. Vou tá maluco. E eu vou estar acreditando. Eu já tô. Exato. Então, basicamente isso, Cara, cara. mas falando e tu falou de técnico, tu acha que o Tite vem? Agora? Então, ele tá fazendo um mistério legal, né? Talvez É. até um Tá pouco uma novela, né? necessário, exato. Porque não é aquela novela de jogador com o time, que, poxa, o jogador tá naquele time lá, e aí, tipo, o time quer que o jogador fique, o jogador tá na Tá, o dúvida. Não é time nada quer desse tipo. tanto, o time quer pagar Exato. tanto. Mas enfim, cara, tá essa novela. Eu acredito que o Tite ele não vai abrir mão desse ano sabático dele. Porque, de verdade, se fosse pra vir, já tinha vindo. Até Cara, porque as ele últimas não quer tomar atualizações. responsabilidade, né? É. As últimas atualizações dizem que ele vai aceitar, mas só depois da data FIFA, que ele vai começar a comandar o time. Aí eu não sei até onde é verdade, cada fonte fala uma coisa. Exato, exato. Tá, já virou um caça-clique, né, sobre o Tite aí na internet, que é A cada minuto sai uma nova notícia, né? não, e é atualização. E a atualização é a mesma coisa que falaram ontem, então não muda nada, sabe? Exato. Mas, ô Vini, eu queria só trazer uma coisa interessante, que eu até fiz uma arte sobre isso aqui, que é Beleza. sobre o Rogério Ceni, cara. Coitado do Rogério Ceni, que chegou a 11 jogos contra o Flamengo como treinador, desde que se tornou treinador, passou pelo Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro, o próprio Flamengo, ele treinou o Flamengo e agora ele tá no Bahia. Mas somando esses times aí que ele já treinou, ele já enfrentou o Flamengo 11 vezes e perdeu as 11. Cara, que número, hein, Rogério Ceni? Que número, que número. Bizarro. Cara, bizarro. Bizarro. Bizarro porque já fez ótimos trabalhos, né? E tal. Além do Flamengo campeão brasileiro. Já é um treinador, 2020, digamos que consolidado, né? Eu acho que ele não é mais eu uma acho- promessa e uma aposta de treinador. o Arthur Xavier falou que já tá clipado. Meu Deus. Essa novela nossa que a gente fez entre Tite e Flamengo. Mas